Sejam todos bem-vindos ao Salão Doutrinário Virtual do Núcleo Espírita da Polícia Militar, o NEPOM. Gratidão por estarmos aqui reunidos em nome daquele que é o nosso mestre, que é o guia e modelo da humanidade, Jesus, o Cristo, que nos permite estar aqui. Estamos continuando a nossa temática do mês de março de 2022, com a temática central, a bênção do trabalho. Lembrando que trabalho, como os espíritos da codificação nos dizem, é toda ocupação útil. E hoje nós vamos falar de evolução e aprimoramento, com um questionamento bem importante. Que fazes do tempo de que dispões? Com o nosso querido amigo, colaborador de nossa casa, Edivaldo César, que mais uma vez nos enche de alegria com sua presença. Enquanto a gente vai chegando, harmonizando o nosso salão, eu quero dividir com vocês um outro fragmento da mensagem de Bezerra de Menezes, que consta aqui nesse livro, Em Nome do Amor, a mediunidade com Jesus, através da psicofonia de Divaldo Franco. Eu vou compartilhar com vocês uma mensagem, um fragmento da mensagem que foi de setembro de 2010, em Varsóvia, na Polônia. Deixa eu compartilhar. Então, o nosso querido Bezerra de Menezes, o grande trabalhador da causa de Jesus, nessa mensagem, novas responsabilidades. Ele está fazendo uma avaliação das convulsões sociais e das convulsões planetárias, e aí ele continua, depois dessa análise dessas convulsões, com as seguintes palavras. Poder-se-ia acreditar que o caos seria a conclusão final inevitável. Entretanto, a barca terrestre que singra os horizontes imensos do cosmo não se encontra à matroca. Jesus está no leme, e os seus arquitetos divinos comandam os movimentos que lhe produzem alterações da massa geológica, enquanto se operam as transformações morais. Iniciada a Era Nova, surge neste mesmo século XXI o período prenunciador da paz, da fé religiosa, da arte e da beleza, do bem e do dever. Assinalando esse período de transformação, estamos convidados, encarnados e desencarnados, a contribuir em favor do progresso que nos chega de forma complexa, porém bem direcionada. Avancemos com as hostes do Consolador na direção do porto do mundo de regeneração. Sejam os nossos atos assinalados pelos prepostos de Jesus, de tal forma que se definam as diretrizes comportamentais. E que todos possam identificar-nos pela maneira como enfrentaremos dissabores e angústias, testemunhos e holocaustos, à semelhança dos cristãos primitivos que viveram na Terra, guardado as proporções, período equivalente, instaurando na Terra o Evangelho libertador, desfigurado nos últimos 17 séculos, enquanto, com Allan Kardec, surgiu o Consolador, trazendo-nos Jesus de volta. E é por Jesus que aqui estamos. E eu convido a nossa colaboradora Edilene para a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Seja bem-vinda, Dila. Obrigada, Cissa. Boa tarde a todos. Aproveito para expressar a minha alegria em poder estar mais uma vez aqui, junto aos nossos irmãos do nosso NEPOM. E a leitura de hoje é o capítulo 2, Meu reino não é deste mundo. Instruções dos Espíritos, uma realeza terrena. Uma rainha de França, Havre, 1863.
Item 8. Quem melhor do que eu pode entender a verdade destas palavras de Nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo. O orgulho me perdeu na terra. Quem, pois, entenderá a insignificância dos reinos da terra, se eu não entendi? O que levei comigo de minha realeza terrena? Nada, absolutamente nada. E para tornar a lição mais terrível, a minha realeza nem sequer me seguiu até o túmulo. Rainha, eu era entre os homens. Rainha, eu acreditava entrar no reino dos céus. Que desilusão, que humilhação, quando, ao invés de ser recebida como soberana, vi acima de mim, mas bem acima, homens que acreditavam serem insignificantes, a quem havia desprezado, pois não tinham sangue nobre. Então compreendi a inutilidade das honras e das grandezas que se procuram com tanto desejo na terra. Para se preparar um lugar neste reino celeste, é preciso a abnegação, a humildade, a caridade em toda a sua prática cristã, a benevolência para com todos. Não se pergunta o que foste, que posição ocupaste, mas o bem que fizeste, as lágrimas que enxugaste. Senhor Jesus, disseste que o teu reino não é deste mundo, pois é preciso sofrer para alcançar o céu. E pelos degraus do trono não nos aproximamos dele. São os atalhos mais difíceis da vida que nos levam para lá. Procura, então, o caminho nas dificuldades e nos espinhos, e não entre as flores. Os homens correm atrás dos bens terrenos como se pudessem guardá-los para sempre. Mas aqui não há mais ilusões. Logo, percebemos que apenas nos apoderamos de uma sombra e que desprezamos os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que nos seriam úteis na morada celeste e os únicos que poderiam dar acesso a essa morada. Tem piedade dos que não ganharam o reino dos céus. Ajuda-os com tuas preces, pois a prece aproxima o homem do Altíssimo. É o traço de união entre o céu e a terra. Não os esqueças. Obrigada, Dila. Mantendo os nossos pensamentos elevados, nós vamos chamar outra grande colaboradora de nossa casa para proferir a prece inicial. Seja bem-vinda, Tânia. Obrigada, Cissa. Boa tarde a todos, meus irmãos. Que Jesus, nosso Mestre Maior, esteja conosco hoje e sempre. Vamos elevar nosso pensamento ao Mestre, aos amigos espirituais, agradecer por essa grande oportunidade, principalmente a mim, de estar aqui. Agradeço, Jesus, muito obrigada. Envolve, Senhor, a todos que aqui estão, encarnados e desencarnados, apesar de estarmos virtualmente, mas nosso coração está junto, sempre. Envolve nossos irmãos, Jesus, em muita paz, em muita luz. O coração de todos que nesse momento estão na guerra. Abençoa, Mestre, os nossos amigos que estão precisando da nossa ajuda nesse momento, de uma prece, de um abraço, de um sorriso, de um carinho maior. Jesus, envolve o mundo em paz, envolve as pessoas, envolve a todos nós, e que o Mestre Maior, Jesus, governador do universo, esteja conosco sempre. Obrigada mais uma vez. Obrigada, Jesus. Obrigada aos amigos espirituais. Obrigado aos nossos irmãos que sempre estão conosco, nos auxiliando nos nossos trabalhos da nossa casa. Que a paz esteja no coração de todos nós e que o Mestre Jesus envolva o nosso irmão Edivaldo em muita luz e muita paz, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja. Então, chamamos a nossa sala, o nosso amigo, irmão, Edivaldo César. Seja bem-vindo, Edivaldo. A sala agora é sua. Boa tarde, obrigado, Cissa.
Obrigado à comunidade do NEPOM por mais este convite, por poder estar aqui aprendendo, divulgando a mensagem de Jesus, que serve para todos nós. Então, é com prazer que aqui me encontro, trazendo um abraço da família IKB para a grande família do NEPOM, o Núcleo Espírita da Polícia Militar. E aproveitando aqui o momento, esse momento onde tem muitos irmãos aqui sintonizados, os internautas, fazendo a divulgação de um serviço de atendimento fraterno, que está neste momento ligado ao Instituto Kardecista, mas que conta com trabalhadores também de outras instituições. É o SOS Preces. Aqueles que desejarem buscar uma mensagem, uma orientação por telefone, ligar o 3322 4088, 71 3322 4088. O serviço é anônimo, funciona das segundas às sextas-feiras, das 7 às 13 horas. Então, convite feito para aqueles que desejem divulgar, para aqueles que necessitem de uma orientação e de um consolo, através desse serviço de atendimento fraterno por telefone, do Instituto Kardecista da Bahia. E para a tarde de hoje, o nosso momento doutrinário, que nos foi convidado para as reflexões da bênção do trabalho. A obra é de Emmanuel, através da beleza psicográfica de Chico Xavier, no livro da Esperança. E para essa tarde, o capítulo é Evolução e Aprimoramento, processo pelo qual todos nós estamos vinculados nesse instante. E a pergunta é: que fazes do tempo de que dispõe? Pergunta essa para todos nós, espíritos encarnados neste momento, vivenciando essas experiências pelas quais o planeta Terra está passando, toda a humanidade no planeta, sob a orientação dele, o mestre e amigo Jesus de Nazaré. Os desencarnados também, que estejam vinculados ainda a esse processo, que faz parte do objetivo divino para com todos nós. O que estamos fazendo do tempo de que nós dispomos através da misericórdia divina? E o codificador define na Gênese que tempo é a sucessão das coisas. Enquanto as coisas vão se sucedendo, nós vamos passando e caminhando com esses eventos, com esses efeitos, vivenciando essas experiências. Que possamos aproveitar esse tempo. E o tempo dos encarnados, nós sabemos que temos um planejamento, e esse planejamento precisa aproximar-se com a melhor qualidade daquele que foi feito por amigos espirituais que nos amam profundamente. Evolução e aprimoramento. O Espírito Emmanuel tem o hábito de textos do Evangelho, do Novo, do Antigo, fazer reflexões belíssimas, para que todos nós, estudantes e aprendizes da vida, possamos com ele caminhar. E para esse capítulo, ele coloca um texto do evangelista João, capítulo 3, versículo 3, que diz assim: Respondeu-lhe Jesus, em verdade digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Essa é a resposta que Jesus dá ao nosso irmão, na época, doutor da lei, o doutor Nicodemos, que hoje nós sabemos, através das diversas psicografias abençoadas, que ele já estudava a lei e tinha a tarefa de a divulgar. Mas, em determinado momento, quando percebeu a presença de Jesus de Nazaré entre os seres da época, ele notava que havia um grande diferencial. O mestre era mestre por excelência, já havia desenvolvido em si a consciência divina plena, a ponto de nos dizer: eu e o Pai somos um, por entregação pura, e veio cumprir a missão, a tarefa do Pai. E ele procura Jesus, onde estava hospedado na época, na calada da noite, porque um doutor da lei talvez não fosse bem visto, procurando um profeta, aquele que se dizia o Messias, para tirar uma grande dúvida. E ele, chegando à noite na casa onde Jesus se encontrava, pediu licença, pediu desculpas pelo avançado da hora e o chamou de mestre, como todos o chamavam e chamam até os dias atuais. Mestre, tenho uma pergunta a te fazer.
O Senhor só pode ter vindo da parte de Deus para fazer essas coisas belas e maravilhosas. Que dizes? E Jesus responde justamente a ele: em verdade te digo que ninguém poderá viver, presenciar, sentir o reino de Deus em sua própria consciência se não nascer de novo. Ele aproveita e faz outra pergunta: como nascer de novo? Por acaso eu, já nessa idade, já idoso, poderei voltar ao ventre materno e tornar a nascer? E Jesus disse: não, meu irmão, tu não está entendendo do que estou falando. Jamais estaria falando apenas deste momento. Eu estou falando de outros momentos. O que é nascido do espírito é espírito, o que é nascido da carne é carne. Há um grande diferencial. O corpo físico é indumentária. Indumentária é essa da providência divina para que nós, espíritos, possamos alcançar a perfeição. Que provém da carne, a carne. Mas o ser espiritual já existe, existia e continuará existindo antes de estarmos acoplados a esse corpo físico. Então, esse célebre diálogo observado por alguns dos apóstolos que estavam com ele naquela época e pelo doutor Nicodemos, que agradeceu, apertou-lhe a mão e voltou para a sua residência com esse grande questionamento e essa resposta: ninguém pode ver o reino de Deus, sentir e descobrir na acústica da própria consciência, senão reencarnar quantas vezes forem necessárias para irmos nos depurando enquanto espíritos em processo de evolução. E a partir daí nós temos quase certeza que o doutor Nicodemos mudou completamente a forma de interpretar as leis antigas que ele estudava, divulgava e orientava na época. E os discípulos, aproveitando aquele instante, pela grandeza da resposta que o mestre dá a Nicodemos, diz: mestre, por que é que o senhor ainda não falou isso para a multidão? Durante os seus sermões na montanha, no lago, na casa de Pedro, ele diz: porque ainda não é o momento, meu amigo. Ainda não é o momento. O povo que me ouve nesse instante, nem todos estão ainda em condições de entender. Mas no futuro, eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará um outro Consolador. Para quê, mestre? Para que fique convosco eternamente quem? O Espírito de verdade, que o mundo ainda não conhece, mas vós o conhecereis. Aguardem, porque tudo a seu tempo. A lei divina é revelada de acordo com o nível de conhecimento moral, intelectual dos espíritos. É a mesma lei, às vezes fragmentadas, trazidas por outros meios, para que cada um de nós possamos entendê-la com o tempo, de acordo com o nosso grau de compreensão. Então, neste momento, Emmanuel continua lá no capítulo do livro da esperança, evolução e aprimoramento, que é a nossa meta. E ele fala da reencarnação, logo de abertura, que é um dos princípios da doutrina espírita. Nós já o sabemos, aqueles que estamos estudando a doutrina, num grupo de estudos na Casa Espírita, aí no NEPOM, dos diversos grupos que existem, nós vamos debruçando sobre o estudo para que ele aclare a nossa mente, para que ele relembre o que nós aprendemos no plano espiritual e possamos colocar em prática. E o Evangelho traz a reencarnação como a volta da alma ou do espírito para uma vivência no corpo novo. E esse corpo já não é mais o mesmo, apenas material, a mesma origem do fluido cósmico universal que emana do Criador e mantenedor da vida. Mas precisamos aproveitar esse tempo, porque o tempo urge e as oportunidades são muitas, que são muitos os chamados e poucos os escolhidos. E muitas vezes nós não percebemos, deixamos o tempo passar e não operamos com atitude útil, como dizem os benfeitores, que toda ocupação útil é trabalho perante a vida. E Jesus já anunciou: o Pai trabalha e eu também trabalho. Mas qual mesmo o objetivo da encarnação? Nós que estamos utilizando a indumentária física agora, neste momento, temos um objetivo. A encarnação tem outra finalidade, a de colocar o espírito, nós, em condições de cumprirmos a parte que nos compete, fazendo parte da obra da criação. Nós não estamos à parte. Deus criou e nos deixou à parte, não.
Deus criou espírito e matéria, e nós fazemos parte desse processo, que ao mesmo tempo que nós caminhamos, evoluímos, aprendendo, aprimoramos, estamos contribuindo com a obra. Que nós somos os seres espirituais inteligentes do universo, emanados do Criador, como centelhas divinas. Então, nesse processo, é o aprimoramento que dá-se a cada existência, a cada momento, a cada encarnação, desde que nós não deixemos passar esse tempo, porque mais tarde podemos vir a lamentar as condições que nós estamos tendo agora. Nós não sabemos se serão as mesmas daqui a algum tempo. Então, que aproveitemos da melhor forma possível, porque essa nossa ação de seres incorpóreos, utilizando nesse momento essa indumentária, é necessária a marcha do progresso. Que progresso? Progresso individual, espiritual, nosso, moral, intransferível, pessoal e também da grande obra da criação. Porque quando nós evoluímos, quando nós nos aprimoramos, nós estamos contribuindo com a nossa escola planetária, chamada Terra, que tem Jesus, o educador por excelência, que está nos conduzindo às diversas moradas da casa do Pai da melhor forma possível. Então, precisamos aproveitar esse momento, trabalhar no bem, para que não hajam mais atrasos e não hajam mais experiências dolorosas daqui para frente, que as nossas necessidades são essas de agora, neste momento pelo qual nós aqui estamos. Caso contrário, nós não estaríamos mais aqui no planeta Terra. Mas Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 133, aproveitou e perguntou para a equipe: tem necessidade de encarnação? Os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem? E eles responderam: todos são criados, simples e ignorantes, todos nós, e se instruem nas lutas, nos instruímos nas vivências, nas lutas, como estamos nós aqui nos instruindo neste momento, num período pandêmico, num período ainda surge uma guerra entre países, no qual nós estamos também inseridos nesse contexto, tudo isso auxiliando no nosso aprimoramento, no nosso crescimento, em colocarmos em prática o que nós estamos aprendendo através da doutrina e do Evangelho. Ele continua dizendo que Deus, que é justo, não podia fazer felizes a uns, sem fadigas e trabalhos, consequentemente sem mérito. Então, todos somos criados assim, simples e ignorantes, na simplicidade, porque ainda não havíamos desenvolvidos as potencialidades que hoje nós estamos utilizando. E ainda tem várias que nós vamos desenvolver até descobrirmos em nós o reino de Deus, que eles disseram que está escrito em nossa própria consciência. E Kardec é incisivo em dizer: os espíritos que terão seguido o caminho do bem, que adiantaria se isso não os isenta dos sofrimentos da vida corporal? Porque aqui nesse meio nós sabemos que estamos misturados, espíritos em vários níveis, espíritos em várias caminhadas evolutivas, mas estamos todos vivenciando o mesmo contexto desse instante. Por isso que nem todos nós reagimos da mesma forma, porque cada um tem a sua caminhada evolutiva. E eles respondem que aqueles que avançam, que aproveitam o tempo, que se aprimoram, que se educam, chegam mais depressa ao fim da imperfeição. Então, as vicissitudes, as necessidades existem, mas aqueles que já caminharam um pouco mais não as sentem da mesma forma que aqueles que estão presos ainda às paixões que apegam à matéria, às pessoas, ao ódio que é o amor enlouquecido, que estão ainda, digamos, perdendo tempo em experiências outras que, com certeza, aí sim, vão ser o reajuste para reencarnações futuras. E Emmanuel, nesta obra, ele continua dizendo que, decididamente, em nome da eterna sabedoria, nós, seres espirituais, enquanto encarnados, somos senhores da evolução na Terra. Porque todos os elementos que eles sujeitam à descrição
Nós convivemos com os diversos reinos do planeta, o reino mineral, o reino animal, o reino nominal, o reino vegetal, que fazem parte desse contexto. E cabe-nos cuidarmos desses reinos, porque nós também fazemos parte dessa natureza. Porque existe um princípio espiritual se elaborando, se desenvolvendo, até chegar a um nível em que desenvolverá consciência, razão, inteligência, vontade, livre-arbítrio, pensamento contínuo, e a partir daí ele começa a habitar um corpo hominal pela primeira vez. Então, nós já estamos no segundo capítulo da escala dos mundos, expiações e provas. Então, não é ao acaso que nós estamos convivendo com situações que a grande maioria de nós já não gostaríamos de estar passando. Significa dizer que nós estamos nos aprimorando a partir do momento que voltamos a conhecer Jesus através da doutrina consoladora. E ele nos fala que as montanhas, os rios, os mares, os minérios, todas essas fontes naturais são da providência divina. Para quê? Para que nós possamos utilizar com sabedoria. Mas, infelizmente, neste momento, nós ainda vemos o desgaste de todos esses recursos naturais, como o Livro dos Espíritos também nos chama. Os bens que a natureza dispõe para a manutenção de todos nós. Mas nós vemos a destruição abusiva, ainda pela ignorância do ser na Terra, por não vislumbrar uma vida futura que vai fazer falta tudo aquilo que nós estejamos desperdiçando nesse instante, como também o tempo, a sucessão das coisas. Então, que possamos estar despertando, aproveitando e se perguntando o que é que eu posso fazer de melhor agora, neste momento. A começar no individual, para que nós alcancemos o coletivo. Lembrando do convite do Mestre, que é: ama teu próximo. De que forma, Mestre? Como a ti mesmo. Então, precisamos sentir, precisamos desejar e fazer acontecer essa paz que nós tanto almejamos. Porque a partir daí nós vamos fazer de tudo para construí-la no nosso íntimo, como diz a música do nosso irmão Nando Cordel, que a paz do mundo começa onde? No íntimo de cada um de nós. E a partir daí nós a lançaremos para o mundo. Então, a eletricidade, o magnetismo, o próprio átomo, que ainda impera no nosso meio, tudo isso descoberto pela ciência do momento, auxiliando-nos a compreender o Criador. Porque nós somos agentes dessa natureza. Então, estamos nos aprimorando? Sim. De braços cruzados? Não. Fazendo acontecer, utilizando os recursos que a providência divina nos dispõe para que nós possamos fazer melhor. Na questão 540 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec perguntou o seguinte: os espíritos que exercem ação nos fenômenos da natureza operam com conhecimento de causa, usando do livre-arbítrio ou por efeito de instintivo e refletido impulso? Então, os espíritos trabalham como agentes da natureza, ajudando também nesse processo. Isso é por instinto? Trabalham pelo livre-arbítrio? E eles responderam: uns sim, outros não. Estabeleçamos uma comparação, eles trazem aqui didaticamente. Considera esses pequeninos animais que pouco a pouco fazem emergir do mar as ilhas, os arquipélagos. Julgas que não há aí um fim providencial? Sim. Para tudo um fim providencial, é a providência divina. Para quê? Para contribuir com a evolução também do planeta. Nós não esquecemos que estamos nós evoluindo espiritualmente, pela inteligência, pela moral, pela conduta. Nós, seres espirituais da Terra, é que nos encontramos em expiações e provas, habitando esse planeta que foi criado justamente com esse objetivo, com as mãos do Mestre Jesus e sua equipe, para que no futuro pudesse receber cada um de nós aqui onde nos encontramos. Então, essa bênção planetária faz parte do processo de cada um. E a nossa condição moral é quem damos essa condição ao planeta Terra, que muito falamos, um planeta de expiações e provas. Um planeta que abriga espíritos em expiações e provas.
segundo degrau da escala. Então, que agora não percamos mais tempo, porque nós já temos notícias que estamos rumo ao mundo de regeneração. Mas para regenerar aqui dentro, precisa trabalho. Precisa aproveitarmos a bênção do trabalho que a natureza nos oferece. O trabalho de toda a ordem, desde que sejamos úteis. E eles continuam nessa resposta dizendo que é assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou como átomo. Olha que interessante. Admirável a lei da harmonia, que o vosso acanhado espírito ainda não pode compreender o seu conjunto na obra. Então, a grande obra, o princípio espiritual evoluindo, vivenciando a natureza, os reinos pelos quais deram origem a nós, espíritos, seres inteligentes, aproveitando o tempo. Porque aqueles que não aproveitam o tempo simplesmente retardam a sua caminhada e vão levar mais tempo reencarnando até aprimorar todas as potencialidades que nós dispomos. Então, nesse cenário descrito por Emmanuel, nós percebemos aí que é a providência divina, que é o quê? A solicitude do Criador para conosco, suas criaturas. Deus está em toda parte, vê tudo, a tudo preside, onisciente, onipotente, onipresente. Está em nós, quando Jesus afirma que o reino de Deus não vem por aparência. Todo aquele que reencarnar quantas vezes forem necessárias até descobrir o reino de Deus que está em si mesmo. E vem os espíritos da codificação e nos dizem que as leis divinas estão inscritas em nossa própria consciência. Então, a ação de Deus não se limita às leis gerais, a que se submete todo o universo, mas se completa individualmente em cada um ser, em cada uma criatura da sua grande obra. Então, nós estamos aqui movidos por essa lei. A mesma solicitude divina para com aqueles que já alcançaram o estado angelical, para conosco, todos, podemos estar no estágio evolutivo que sejamos. O acanhado estágio evolutivo em que nos encontramos dificulta que nós possamos entender algo que não foi criado, que não teve começo e não teve fim. Mas os próprios Espíritos nos dizem: busquemos compreender o que já podemos entender, que Deus é a inteligência suprema, e nós ainda, uma inteligência particular, diminuta, não podemos abarcar tudo para entender o Criador e mantenedor da vida. Mas já sabemos de onde viemos, para onde vamos, por que aqui estamos, o que é que nós precisamos fazer para contribuir com esse momento planetário. Como disse a nossa irmã Tânia na oração, pensamentos positivos, vibrações para aqueles que se encontram em guerra. Se existe guerra externa, é porque ainda existe a guerra interna. Que nós façamos esforço para deixar brilhar a nossa luz, porque nós já sabemos que todos nós possuímos. Então, nesse capítulo de Mateus, nós lembramos que Jesus assevera que nós precisávamos entrar em contato com o divino em nós, através da oração, através do trabalho, conversando com o Criador e mantenedor da vida em secreto, porque ele ouve, vê e sabe tudo o que se passa, porque é onisciente, está em todo lugar, está na própria criatura, na própria obra, embora não se confunda com a obra. Jesus nos ensina que Deus tudo sabe, até mesmo o que desejamos lhe pedir, mas é necessária a nossa atitude receptiva. Aposento íntimo, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora em secreto, porque o Pai que ouve, que sabe em secreto, lhe responderá. É ao voltarmos para dentro de nós próprios, para perceber como é que está o aprimoramento agora, nesse momento. O que tenho feito nesse tempo em que venho conhecendo a doutrina dos espíritos, que me diz que eu sou espírito imortal, que eu estou aqui num estágio, numa passagem temporária, com uma programação reencarnatória, que eu preciso fazer esforço para cumpri-la.
para que na próxima possamos todos caminhar melhores. E aí nós vamos refletindo, nos perguntando e vemos os convites que nos aparecem diante da vida para que nós possamos oferecer, o mínimo que seja, igual aos pães que foram oferecidos pelos discípulos, apresentou a ele, mas ele não se incomodou. O que tendes aí? O mestre diz. Ele disse, mestre, eu tenho 2 pães, o outro eu tenho 3 peixes. Dai-me aqui. E o que ele fez? Multiplica, para saciar a sede dos espíritos, que tinham sede de conhecimento, sede de amor, fome de justiça e a fome material também. Nesse capítulo, a irmã Emmanuel continua nos dizendo, mas não é só no domínio dos recursos materiais que o homem governa soberano. Ele pesquisa as reações populares, comanda a política, investiga a ciência, estuda as manifestações do pensamento e cria a instrução. Especializa o trabalho e faz da indústria relacionada às imposições do comércio e controla também a economia. Mas existe o saber. Tudo isso é intelecto, é o conhecimento, é a ciência avançando no nosso meio, no nosso planeta, que não pode estar desatrelado do amor, que é saber fazer o bem com o conhecimento que nós já temos. Então, nós não estamos aqui somente para dominar no nível material, mas também exatamente no espiritual. Porque, segundo a doutrina espírita, nós somos os seres inteligentes do universo. Estamos em processo de evolução. Estamos caminhando para o aprimoramento. E a reencarnação, essa bênção divina, que, segundo o Espiritismo, é o processo do autoaperfeiçoamento, é o processo do autoaprimoramento, é um processo educativo. Nós não reencarnamos para sofrer nem para pagar, porque não devemos nada a ninguém, a não ser a nós próprios, pelas nossas atitudes. Então, estamos no aprimoramento nesse momento. E conhecendo o que fazer é melhor para todos nós. Agentes da natureza que nós somos, precisamos agir cientificamente e também moralmente. E o irmão Emmanuel, pela psicografia de Chico no texto, dá continuidade dizendo claramente que nós, os espíritos, em aperfeiçoamento, no aperfeiçoamento terrestre, porque ao mesmo momento que nós estamos nos aperfeiçoando moralmente, o planeta também está se aperfeiçoando materialmente. Nós podemos fazer com que isso avance ou retarde também, porque nós somos agentes da natureza e a toda ação corresponde uma reação de mesma intensidade, porém de sentido contrário. Como nós agora já não desejamos mais recebermos reações dolorosas, nós estamos buscando seguir o caminho que o Mestre por excelência tem nos oferecido. Então ele nos diz aqui, conseguimos alterar ou manobrar as energias e os seres inferiores. A face disso, não obstante, sustentados pelo apoio divino, nas lajes educativas que nos são necessárias, o aprimoramento moral corre por nossa conta. O professor ensina, mas o aluno deve realizar-se. O professor ensina, quem faz o aprendizado é o aluno quando ele coloca em prática. Então, Jesus não escreveu, viveu diante dos discípulos, diante da multidão, tudo que ele falava, ele já havia realizado. Ama teu próximo como mestre, como a ti mesmo. Perdoa as ofensas, porque só assim o Pai perdoará também as vossas ofensas. E ele falava com muita propriedade que atraía as criaturas pela sua energia de amor ao convite de refazimento espiritual. O aprimoramento moral é a nossa meta. E só nós podemos fazer, que a providência divina colocou unicamente em nossas mãos a vontade, a perseverança, a disciplina, a fé, para que nós possamos continuar trabalhando, buscando auxílio dos nossos amigos espirituais, principalmente do grupo familiar, do nosso anjo da guarda, que ele nos incentiva para que nós possamos sermos vitoriosos nesse momento.
Então, ele fala do aprimoramento moral. Renovação moral é, no Espiritismo, o ato pelo qual a criatura, ou seja, nós espíritos, seres espirituais imortais, vivendo experiências humanas, tomamos a consciência da nossa realidade interior. Consequência, adota a iniciativa de modificá-la sempre para melhor, como nos ensina Santo Agostinho no Livro dos Espíritos, dando uma deixa muito grande para que nós possamos perceber como é que nós nos encontramos. Fazer o que eu fazia durante o dia, minhas atividades, à noite, antes de dormir, uma reflexão profunda para perceber se nos meus atos durante o dia eu fiz algo contrário à lei, que feriu alguém, para que ele pudesse se propor no dia seguinte a fazer a correção. Então, esse auxílio, esse recurso, serve para todos nós, porque a nossa meta é essa. Nós estamos na Terra aprimorando as potencialidades divinas que estão em nós, já são perfeitas, já estamos prontos, completos. Evolução chama-se o processo pelo qual nós vamos aprimorando, colocando em prática o que aprendemos no dia a dia, tanto no plano espiritual dos desencarnados, como aqui no plano espiritual dos encarnados. É a evolução e aprimoramento. E Emmanuel, os espíritos superiores, nos amparam e esclarecem. No entanto, é disposição da lei que cada consciência responda pelo próprio destino. É lógico, Deus é justo e misericordioso. Os benfeitores, os superiores, a equipe espiritual que nos assiste, familiares na instituição espírita que nós fazemos parte, nós sabemos que existe uma equipe espiritual a qual fundou essa instituição no plano maior e a materializou aqui no plano físico, buscando as criaturas envolvidas nesse processo, que são hoje os responsáveis pela casa, para que todos nós possamos passar por essa escola, aprimorando e aprimorando cada vez mais que tomamos conhecimento com a doutrina. Porque nenhum deles, por mais que nos ame, vai poder fazer isso por nós. Porque o professor não faz os exercícios pelo aluno. O pai não faz as atividades do filho, nem a mãe, porque deseja que ele se aprimore e tenha o maior prazer quando eles começam a ler pela primeira vez, que alegria. E assim é a lei divina também. Meditemos nisso, valorizando as oportunidades em nossas mãos. É o convite do nosso irmão. O que estamos fazendo do tempo que estamos dispondo agora nesse momento? É uma reflexão para que nós possamos responder a nós próprios, no nosso íntimo, perceber o que estamos, o que desejamos modificar e vamos ao trabalho e à luta. O espírito, de algum modo, já armazena certos valores educativos. É convocado para esse ou aquele trabalho de responsabilidade junto de outros seres em provação rude ou em busca de autoconhecimento. Então, aqueles que já se tornaram ministros de Deus, porque já ampliaram a consciência de tal forma, chegaram a um patamar de espírito superior, que hoje o maior prazer deles é trabalhar por nós que ainda nos encontramos em mundo de expiações e provas. Então, é o grande mérito desse momento. E à medida que nós vamos avançando, o nosso grupo familiar se rejubila conosco, sabendo que nós estamos agora aproveitando esse tempo que é passageiro e nós não vamos permanecer aqui por muito tempo sem cumprir, principalmente, com o planejamento ao qual nós estamos vinculados. Porque nós daremos continuidade a ele, estejamos onde nós estivermos, aprimorando cada vez mais as nossas potencialidades. Ele diz nesse texto também que o administrador de uma instituição, o chefe de uma oficina, o escritor de um livro, o mestre de uma escola, tem a sua parcela de independência para colaborar na obra divina, e deve retribuir a confiança espiritual que lhe foi deferida. Que todos nós fomos convocados, é porque alguém confia em nós, e nós também precisamos confiar em nossas próprias capacidades
perceber até que ponto nós podemos chegar e oferecê-las também para a grande obra. Porque é o livre-arbítrio com responsabilidade que todos nós temos, porque nós não somos marionetes, uma expressão usada pelos espíritos, nós não somos marionetes nas leis divinas. Deus nos dotou de capacidade tal que está atrelada à lei de liberdade, que é o livre-arbítrio das nossas atitudes. Caso contrário, nós não responderíamos por elas. Mas agir com responsabilidade, que através dessa responsabilidade é que nós estamos trabalhando no bem e aprimorando cada vez mais as nossas necessidades espirituais. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Olha que interessante. Não teria responsabilidade pelo mal que praticasse, nem mérito pelo bem que fizesse. Perfeitamente compreensível. O livre-arbítrio, que considera a lei de liberdade, e o senso de responsabilidade habilita o espírito a agir equilibradamente nas diferentes situações do cotidiano. Livre-arbítrio e responsabilidade nós já sabemos que todos possuímos. Agimos, temos a responsabilidade de arcar com as consequências das nossas ações. Caso contrário, se não houvesse, não teríamos mérito no bem que fizermos e também no não bem chamado mal, também por ele nós não responderíamos. Mas Deus é justo e dota cada espírito em consciência por um e por outro, livre-arbítrio, mas com responsabilidade para que não traga dor. Tem o homem o livre-arbítrio de seus atos? Kardec perguntou. E eles responderam, pois sim, tem a liberdade de pensar, tem igualmente a liberdade nas suas próprias obras. Sem o livre-arbítrio, o homem seria máquina. Allan Kardec, na questão 643, lançada aos espíritos. É uma faculdade que todos nós dispomos de determinarmos a nossa própria conduta. Somos nós que determinamos. Quando nós compreendemos, nós aí jamais pensaremos em castigo divino, porque é da lei. Se nós caminhamos, como eles disseram antes, os espíritos que caminham no bem por todo o tempo, não tem motivo para voltar e reencarnar tantas vezes, quanto outros que estão ainda permanecendo no caminho tortuoso, vai arcar com as responsabilidades e vai ter que reencarnar muito mais vezes. Então, nós já sabemos, estamos aqui para aprimorar. E aí chegamos no tempo. O tempo, por muito alta que seja a cota de trabalho, diz Emmanuel, pela psicografia de Chico, de trabalho corretivo, que traga dos compromissos assumidos em outras encarnações, todos nós, por maior que seja esse pacote reencarnatório que nós trouxemos de encarnações passadas, compromissos esses, possuímos determinadas sobras de tempo, do tempo que é patrimônio igual para todos, e com o tempo de que dispões, basta usares sabiamente a vontade que tanta vez manejamos para agravar nossas dores. Ao invés de agravarmos as dores, vamos utilizar a vontade para diminuir as dores. E quando nós tentamos diminuir a dor do outro, nós já estamos tentando diminuir a nossa própria, porque a energia está passando justamente por esse canal. Então, sabiamente, utilizar o tempo para não perdermos tempo com coisas que não vão construir nem influir no nosso aperfeiçoamento espiritual. E ele nos diz, a fim de te consagrares ao serviço do bem, ao estudo iluminativo, quando quiseres, como quiseres, onde quiseres e quando quiseres, melhorando-te sempre. Trabalho no bem, estudo iluminativo, como quiseres, onde quiseres e quanto, para que a partir daí nós estejamos nos iluminando sempre. É o conselho do irmão Emmanuel. Neste caso do tempo, eu lembro-me do livro Jesus no Lar, onde Jesus tinha o hábito de estar na casa de Simão Pedro, onde ele assentou a sua base fundamental de trabalho. E naquelas noites, 52 capítulos, o Espírito Ney Lúcio nos traz, através da psicografia do nosso irmão Chico. Aquela noite,
uma matrona da casa de Pedro perguntava sobre qual o nosso papel na família. E se para isso nós necessitávamos de algo que Jesus possuísse para que a gente trabalhasse, algum talismã. Mestre, vivemos em família, trabalhamos em sociedade, temos nossos desafios, mas muitas vezes é difícil. O senhor tem algum talismã que possa contribuir com o nosso progresso aqui na Terra? Porque a forma como o senhor vive, a forma como o senhor nos ensina, deveras o senhor deve ter algum talismã. E Jesus abre a conversação para com todos, para que eles pudessem questionar, perguntar, para que ele esclarecesse. E aí ela pergunta sobre a família, ele diz qual é o nosso papel no lar. Nós estamos em aprimoramento junto com esses espíritos que reencarnaram conosco. Faz parte. Estamos contribuindo com eles e eles também contribuindo conosco no aprimoramento espiritual. Por isso que a necessidade dos grupos familiares. E na Terra, pela necessidade coletiva. Mas dize-nos, mestre, qual é esse talismã divino que o senhor possui? Ele disse, possuo sim. Quanto tempo levas construindo no bem, na existência em que te encontras agora, nesse momento? Aproveita o tempo ou joga o tempo? Desperdiça o tempo? Não utiliza o tempo? Quanto tempo dispões para construir algo de bom? No trabalho, na prece, na convivência, no esclarecimento que liberta. E aí ele lembrava, quando aqui estive e aqui continuo, já alertava os companheiros do dia a dia que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E aí no final ele diz, sim, existe um talismã. Esse talismã é próprio de todos os espíritos que se encontram na Terra. E todos ficaram em silêncio, ansiosos para que o mestre pudesse revelar esse grande segredo daquela hora. E ele disse, sim, o tempo. O tempo é o grande talismã divino na vida do espírito. Por quê, mestre? Porque o tempo, ele é limitado enquanto tu te encontras no corpo físico. E tem um planejamento para começar e para concluir essa estadia no plano físico, que pode se perdurar, como também pode se propalar, depender do que cada um está fazendo da sua vida. E aí todos ficaram, alguns entenderam, alguns não compreenderam logo de pronto, mas o mestre deixou a grande mensagem, que no plano espiritual, uma grande equipe de colaboradores, como nós vemos aí nas obras espíritas, espíritos esses que estão ligados a cada um de nós pelo grupo familiar, como nos diz o Evangelho. A nossa parentela espiritual vai muito mais além do que nós podemos imaginar. Que estão conosco agora um grupo pequeno, entre as quatro paredes, ou em outras paredes, mas o núcleo familiar que nos antecedeu, muito maior. E eles planificaram com muito amor, com muito carinho, esta encarnação de agora, que é a melhor que nós estamos tendo, porque nós estamos vivenciando, ela está aqui nas nossas mãos. E tivemos a possibilidade, a busca de conhecer o Consolador, essa doutrina que nos diz quais são os nossos reais trabalhos a serem feitos aqui e agora, que o passado já foi, nós não voltaremos a ele, mas podemos construir daqui para frente para que esta encarnação feche com o nosso esforço, a nossa dedicação, a nossa disciplina e o auxílio dos nossos benfeitores espirituais. Então, o que estamos nós fazendo do tempo que nós dispomos? O que fizemos durante esses tempos todos, tão intenso, de pandemia, de necessidade de trabalhos no bem, de orações, de vibrações, de evangelho, a lição que nós aprendemos na casa espírita. Estamos nos esforçando para colocarmos em prática onde quer que nós estejamos. Então, essas reflexões que eu gostaria de trazer aqui, aceitando esse convite do NEPOM, para poder contribuir com esse pequenino momento
em que aqui me coloco à disposição. Agradecendo a todos desde já e desejando que o Mestre continue nos abençoando com a sua paz e com seu amor incondicional. Obrigado. Gratidão, Edivaldo. Nós que agradecemos a sua presença e as reflexões que nos tocam fundo para que pensemos e decidamos melhor usar o tempo de que dispomos. Gratidão, amigo. Eu passo a palavra a Dila para suas palavras finais. Só agradecer ao nosso irmão Edivaldo pelas reflexões, né, que ele entregou para cada um de nós, né, que estamos nesse momento conectados a essa doutrinária, e que possamos fazer esse trabalho, né, de autodescobrimento e chegar a essa conclusão, né, e saber ter essa resposta. Estou usando o meu tempo de forma sábia e que possamos revisitar, né, esse trabalho de hoje, vai valer a pena. Obrigada, Dila. Tânia, gostaria de falar algo? Só agradecer, Cícero, agradecer ao Nepom, agradecer a você, agradecer a Edivaldo. Engraçado que no início nós estávamos falando sobre trabalho, né? Exatamente. Edivaldo chegar, estávamos falando sobre isso, né? Ocupar o tempo. E muito obrigada, Edivaldo, pela bela reflexão, que Jesus te abençoe sempre, que envolva todos vocês, do lado KB, e a todos nós também do Nepom. Obrigado, gente. Boa tarde. Obrigado. Quero agradecer também ao pessoal que está aqui nos assistindo, emanando tanta energia boa. Isso nos fortalece, né? É realmente o nosso salão doutrinário cheio. As paredes se diluíram e estamos juntos, conectados pelo coração, pela mente, pelos sentimentos. Então tá aí o pessoal todo. Um abraço, seu Hélio Pio, que referiu aí a saudade. Realmente estamos todos saudosos, né? De nos encontrarmos. Obrigada a cada um de vocês. Que Jesus abençoe o lar de cada um. E lembrando aqui que a nossa mensagem inicial foi novas responsabilidades. E uma frase que o Bezerra fala: avancemos com as hostes do Consolador na direção do porto do mundo de regeneração. Foi o que o nosso Edivaldo falou, em consonância total. Então, que fique aí o convite de nossa avaliação do nosso tempo, de evolução e aprimoramento, que é agora. Então, eu peço ao nosso querido Edivaldo, passo a palavra a você para suas palavras finais e peço que você encerre a nossa atividade doutrinária de hoje com a prece. Com você a palavra. Ok. Agradecendo profundamente a todos que nos convidam para essas reflexões, que com certeza estamos todos aprimorando. Estamos todos em aprendizado. Somos todos estudantes da grande escola de Jesus. Então, agradeço ao Nepom por mais essa oportunidade, aos companheiros e companheiras que estão aqui no chat enviando suas vibrações, como disse Cissa. O salão virtual, como vislumbrei lá, o salão físico da casa é repleto, e as paredes foram diluídas justamente para isso, para que outras comunidades possam estar sintonizadas nesse momento com o trabalho que realiza-se no Nepom. Então, convido a todos que nesse instante possamos nos recolhermos intimamente, onde quer que estejamos, sentindo como está o nosso íntimo agora, nesse momento, elevando os nossos pensamentos, as nossas vibrações, para que conectemos com a equipe espiritual diretora da casa, que neste momento está visitando a cada um de nós, onde quer que nós estejamos. Porque a equipe é imensa, são trabalhadores inúmeros que estão vinculados à seara do Cristo Jesus de Nazaré, levando o consolo, o conforto, a fé, a esperança, os fluidos da força, da coragem, da perseverança, no estudo e no trabalho, porque sem trabalho não tem progresso espiritual. E toda ocupação possamos aproveitar com sabedoria.
para que juntos nesse instante, encarnados e desencarnados, possamos dizer a Ele, Senhor e Mestre Jesus de Nazaré, aqui estamos, Senhor, te agradecendo por este momento, te agradecendo pelo teu evangelho, pela doutrina dos Espíritos, pela equipe espiritual que trabalha contigo nesse instante, pela humanidade no planeta Terra. Que o Senhor envolva com o seu amor as mentes desintegradas que estão ainda vinculadas ao mal, ao desequilíbrio, ao pessimismo, para que recolham dentro de si mesmo o divino, a luz que o Senhor nos convida a brilhar. Abençoa a humanidade, abençoa os países em conflitos e que as nossas mentes estejam sintonizadas com o bem, com o amor, com a paz, para que nos nossos evangelhos não esqueçamos de vibrar junto aos mansos e os pacíficos que trabalham na tua seara. Obrigado, Senhor Jesus, que a sua paz permaneça conosco, agora e por todo sempre. Permaneçamos em paz. Assim seja. Que assim seja. Gratidão, amigos, e muita paz a todos.